continua, tá bom? Eu já cliquei, era pra tá indo. Aí foi. Tá indo, foi. Então, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à aula de números na educação básica do dia 9 de fevereiro de 2021. Hoje nós teremos o segundo seminário da turma de 17 horas, cujo tema são os números racionais. Então, eu agradeço o grupo e já passo a palavra aí diretamente para vocês. Obrigada, gente. Então, gente, a gente vai apresentar o seminário sobre números racionais. Só que a gente teve um probleminha técnico agora, que o Pedro ele estava cuidando dessa parte aí, e eu acho que ele caiu. Aí vamos esperar só um segundinho para ele voltar, que ele vai apresentar nossos slides. Apareceu aqui que o Pedro voltou. Eu vou tentar colocar aqui pelo meu, e enquanto o Pedro vai entrando e se ajustando. Deixa eu tentar aqui. Aí, prontinho. Já deu, Vitória, isso. Pode pular o slide. Então, gente, novamente, sejam bem-vindos
E, primeiramente, a gente gostaria de falar para vocês um pouquinho do roteiro do seminário, porque o que a gente pensou foi em dividir o seminário em várias etapas, assim, e realizar algumas coisas diferentes. E aí, então, primeiramente, a gente vai apresentar o grupo, os nossos objetivos. Depois, a gente vai incentivar questionamentos a partir de charges e tirinhas. Mas essas charges e tirinhas, elas vão ser retomadas no fim. Então, a gente só vai levantar as questões, mostrar para vocês, fazer alguns questionamentos que vão ser abordados mais a fundo posteriormente. Aí, após esse momento que a gente mostra para vocês as charges, a gente vai contextualizar as discussões feitas no texto de Onuki e Alevato, que foi o artigo que a gente escolheu para fazer o nosso seminário. E lá a gente vai fazer, vai apontar os nossos objetivos, vai falar um pouco das justificativas de ter escolhido ele e vai fazer também um relato geral do que aconteceu no texto. Depois disso, a gente vai realizar uma dinâmica em pequenos grupos e, posteriormente, a gente vai comunicar as ideias dos grupos, voltar tardes e apresentar algumas conclusões. Então, o grupo ele é formado por mim, Bárbara Mirson, pelo Breno Antunes, pelo Daniel Xavier, pela Yandra Risselli, Pedro Lima, o Pedro Rabelo, a Vitória Mirra e a Vivian Gonçalves. Os objetivos, então, do seminário gerar reflexões sobre as diferentes abordagens do ensino de números racionais sobre as perspectivas de personalidades trazidas no artigo de Onuki e Alevato. E a gente escolheu esse texto porque a gente achou ele mais abrangente do que o outro. E assim, a gente achou, na verdade, os dois textos muito densos e complexos, e a gente queria aprofundar em um deles, porque a gente achou que 1h40 seria pouco tempo para falar dos dois. A gente focou em um que a gente achou mais completo, e aí é isso, assim, foi por isso que a gente escolheu só um deles, mas a gente não ignora a importância do outro texto, até porque a gente usa alguns elementos deles nesse nosso seminário agora. Pode passar, Vitor. Então, como eu tinha falado, a gente trouxe algumas charges e tirinhas para mostrar para vocês que falam um pouco sobre números racionais e abordam também algumas possibilidades. Aí a gente vai só mostrar assim por alto, entre aspas, e depois, igual eu falei, a gente vai querer escutar vocês, o que vocês acham, não sei, o que vocês quiserem falar, a gente está aqui para escutar. Aí essa primeira charge, ela passa aparentemente num restaurante, né, com um garçom e o cliente, pergunta: o senhor vai querer a pizza cortada em 8 ou 4 pedaços? E o cliente responde: 4. Eu não posso comer 8 porque estou de dieta. E aí, a partir dessa charge, nós do grupo tivemos alguns questionamentos relacionados a como percebemos o comportamento em relação às frações no nosso cotidiano, como o nosso papel como futuros professores influencia na interpretação das frações e como essa relação parte todo, né? Não precisa responder agora, igual eu falei, para um momento posterior. Pode passar, Vitor. Essa segunda charge, ela tem um cunho assim mais social, eu diria, e ela fala um pouco dessa questão da fome, né? Então, ela fala que a miséria e a fome são irmãs inseparáveis e que a fome é uma dízima periódica. E, a partir disso, a gente questiona vocês. Qual é a importância de conhecermos conceitos matemáticos para entendermos o que acontece no mundo real e como os significados matemáticos definem conceitos não matemáticos. E, por fim, a gente selecionou essa tirinha, que chama Infração, e ela conta com dois personagens, eles estão saindo da escola, né? E eles falam que fração não serve para muita coisa. E aí, depois da escola, eles pedem uma pizza. E aí,
o personagem pede 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. E o outro sugere deles racharem meio a meio. Aí, a partir dessa tirinha, a gente também levanta alguns questionamentos sobre se é possível relacionar a tirinha com o conceito de aberrações pseudodidáticas, e a gente quer saber o que vocês acham disso, e o que a gente pode inferir quanto ao título e ao último quadrinho da tirinha. Então, como foi dito anteriormente, o nosso seminário se baseia no artigo As diferentes personalidades do número racional trabalhadas através da resolução de problemas, escritas por Onuki e Alivato em 2008. Nós percebemos 3 pontos principais assim, retratados ao longo do artigo, que são eles: números racionais, resolução de problemas e personalidades. Números racionais é tratado ao longo do texto inteiro, né? E são definidos pelas autoras como sendo conjunto denotado por Q e que é apresentado por meio de uma relação entre seus elementos. Esses elementos é uma divisão feita entre números inteiros, em que o divisor é um número diferente de zero. O segundo tópico é a resolução de problemas. Bom, essa metodologia é apresentada pelas autoras como uma forma do ensino orientado ser para o significado e não para o símbolo, como comumente a gente vê nas aulas de matemática quando aborda essa parte dos números racionais, principalmente do símbolo da barra fracionária, né? Então, essa sugestão proposta pelas autoras é uma opção para fugir um pouco desse simbolismo, né, de abordar somente os símbolos, de focar nos símbolos e tratar melhor o significado por trás dos números racionais. E aí, elas dispõem um roteiro como sugestão, em que o professor divide a sala de aula em grupos menores, e cada grupo ali composto por... ela não especificou a quantidade de alunos, né? Mas cada grupo ali iria construir junto o próprio conhecimento. Isso até dialoga um pouco com a sala de aula invertida. E aí, nesse momento, o professor sai do papel de transmissor do conhecimento, do detentor do conhecimento que transmite, né, e passa a ser o mediador ali, em que os alunos são os protagonistas, né, da construção do próprio conhecimento, e em que eles percebem que eles podem, sim, resolver juntos, com a ajuda do professor, sem falar a resposta, induzir o caminho, e eles podem se ajudar o colega, né, e perceber que o colega também tem muito a ajudá-los, e depois desses problemas serem resolvidos em grupo, o professor retoma a aula, indo ao quadro, anotando os resultados obtidos, apontando as estratégias desenvolvidas por cada grupo, para depois realizar uma plenária, né, em que cada um vai ter a condição de participar da discussão, porque eles participaram, né, dessa dinâmica, e no final construir junto o conceito que foi trabalhado no problema, né, e que foi previamente pensado pelo professor. E o terceiro tópico é das personalidades, que são as diferentes personalidades que os números racionais podem assumir. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma delas mais à frente, mas são elas o ponto racional, o quociente, fração, operador, razão e proporcionalidade. Então, gente, complementando um pouco o que o Dani falou, existem algumas concepções sobre resolução de problemas. E nesse seminário, a gente gostaria de apresentar para vocês um pouco do que diz a Katia Stokes-Molle e a Inês Diniz no livro Ler, Escrever e Resolver Problemas. Se eu não me engano, é esse mesmo título. Depois tem que conferir. Mas, nesse livro, as autoras definem que a resolução de problemas baseia-se na proposição e no enfrentamento do que chamamos de situação-problema. E essa perspectiva rompe com a visão limitada
problemas que podem ser chamados de convencionais e que são tradicionalmente propostos aos alunos. Por exemplo, os problemas de livro didático. As autoras falam que, na resolução de problemas, os problemas do livro didático eles não são tão interessantes assim, porque, geralmente, para realizar os problemas, são necessários problemas mais convidativos, melhor elaborados e tal. E a gente escolheu falar um pouco disso porque vai muito em consonância do que as autoras pregam, né, no artigo delas. Igual o Daniel falou, elas partem elas sugerem, né, usar a resolução de problemas como um pressuposto para aprender certo conteúdo. Então, elas partem de um problema e, a partir dele, se dá a construção do conhecimento. A primeira personalidade, então, apontada pelas autoras, é o ponto racional. Bom, essa personalidade consiste em localizar o número racional na reta numérica. E aí, a estratégia, né, mais desenvolvida aí pelos alunos e apontada no texto é que ocorra a divisão de subintervalos entre os intervalos dos números inteiros. E aí, de acordo com o denominador, e aí depois, posteriormente, a divisão é contar quantos intervalos seria representado por aquela fração, né, aquele número racional, de acordo com o numerador, e saber localizar isso na reta numérica. Bom, é importante que ao final dessa personalidade, os alunos saibam diferenciar na reta numérica os números aproximados e o número racional, a localização deles na reta numérica. Por exemplo, vamos tomar aqui o número 1/3. Por aproximação, nós podemos localizá-lo próximo ao número 0,3. Mas é importante que os alunos reconheçam e saibam diferenciar a posição que cada um deles ocupa na reta. Que a posição que 1/3 ocupa é diferente que a posição que o número 0,3 vai ocupar na reta numérica. E um vídeo interessante sobre essa personalidade é um vídeo que a Jussária já indicou lá nos achados interessantes no início da disciplina. Aí pode passar. A segunda personalidade, então, é a personalidade consciente, que vai tratar sobre a divisão feita igualmente em um certo número de grupos. Como apontada no artigo, aparece lá o exemplo de 3 pizzas que vão ser repartidas para 5 pessoas. Então, como dito no texto, essa personalidade aparece mais recorrentemente em situações de divisão do cotidiano, em que essa divisão ocorra igualmente entre as parcelas a serem divididas, entre os grupos a serem divididos. Pode passar. E aí, a terceira personalidade, então, é a fração, que eu particularmente considero a personalidade mais intuitiva, né? Porque a maioria das pessoas tende a resumir os números racionais a somente fração, né? Então, eu acho que ela, das personalidades, é a mais intuitiva e de fato, né, ela é extremamente importante porque ela é a personalidade que relaciona a parte com o todo. Então, nós temos um todo, né, que pode ser fracionado, e aí essa relação que se dá pode ser feita através da fração. E outro ponto muito importante é dos números decimais, que quando o número decimal é racional, e incluindo aí as dízimas periódicas, eles podem ser representados por uma fração geratriz, né, que vai gerar esse número decimal. Então, isso é até importante para facilitar a escrita, né, de representar esse número decimal, escrito através de uma fração, e é isso.
Agora foi. A próxima personalidade que a gente vai falar é a personalidade do operador, e ela no artigo ela é apresentada como, né, um recurso que ele aparece como, né, uma estratégia para reduzir, ampliar, esticar e encolher, né? E eu encontrei também em outro artigo, né, de Davi Fonseca, né, no artigo sobre o conceito de número racional e a representação fracionária, que isso se deve, né, essa característica do operador, a atribuir um papel de transformação, né? Ele representaria uma ação que se deve imprimir sobre um número ou uma quantidade, transformando seu valor neste processo. Um operador racional pode ser interpretado como uma máquina-função, né? Por exemplo, o operador meio, né, que se representaria fracionariamente falando como 1 sobre 2, né, pega qualquer valor e retorna a sua metade, né? Analogamente, se for pegar nos inteiros, né, o operador 2 retorna o dobro da quantia original. E essa personalidade operador, ela não é muito de fácil entendimento para os alunos, porque ela requer essa noção, né, de transformação, aplicação, função, e que faz com que esse operador meio que define, né, uma estrutura multiplicativa dentro dos números racionais. Né, tem lá no artigo, tem um exemplo, exemplo 6, né, que faz o uso, né, da geometria para poder fazer essa representação, mostra como é diferente, por exemplo, 2 que multiplica um terço, né, de um terço que multiplica 2. Né? Você pega 2 e multiplica, né, 2 vezes um terço, é como se eu pegasse pegasse um terço e somasse com outro um terço de uma mesma parte inteira. É diferente de você pegar um terço de 2, exatamente um terço de 2. Se pegasse duas partes inteiras e extraísse um terço dessas duas partes inteiras, né? Aí você tiraria um terço de uma parte separada. Um outro exemplo também, tomando a interpretação de 2 terços, né, de operador, seria, por exemplo, supor um curso de pedagogia em que 2 terços dos formandos seguiriam por um magistério, né? E aí esse operador seria esses 2 terços, né? Eu pego de 96 pessoas, 2 terços seguiria por um magistério, como se fosse de fato uma máquina. Pode trocar de slide. A razão, o artigo define a razão como uma comparação multiplicativa entre duas grandezas, denotadas por A sobre B, que A, né, aí tem a questão simbólica, né, A barra B igual a 2 pontinhos, né, B, né, A está para B, em que A é denominado antecedente e B é denominado consequente. Mas se a gente for sair um pouquinho dessa parte simbólica, né, pegar a razão como uma expressão que relaciona um par, né, ordenado de números, né, quantidade ou grandezas, que em forma de fração pode ser associada à razão expressa o índice comparativo. Né? Um exemplo que a gente pode pegar é uma manchete esportiva, que coloca assim, o Grêmio, time de futebol, por exemplo. O Grêmio precisa de chutar 17 vezes para marcar um gol. Já o seu rival precisa apenas de 7 chutes para converter. Né? A gente está tratando de uma razão de 1 para 17 com outro que é de 1 para 7. Né? Analogamente, você pode pegar no esporte, por exemplo, no tênis, você tem e também em outros esportes você tem porcentagem, né, em cima de acertos, né, de arremessos e trabalhar essa porcentagem em cima da razão. Igual, por exemplo, se um jogador de tênis tem 5% de chance de acerto em um arremate, você pega 5%, 5 sobre 100, e depois você transforma, por exemplo, 1 para 20. Né? Pode passar.
Já a proporcionalidade, segundo o André Valle de 2006, a habilidade em raciocinar proporcionalmente foi uma marca da distinção, né, de Piaget entre os níveis de pensamento concreto e operacional formal. A proporcionalidade não é apenas, né, um conteúdo de matemática, né, mas um formador de estruturas cognitivas para a compreensão de outros importantes conceitos, não matemáticos, né, matemáticos e não matemáticos, tanto nas estruturas numéricas quanto as que envolvem medida e geometria. Né? E mais do que a aplicação tradicional da regra de 3, a gente pode pensar também na proporcionalidade como uma função linear, né? E também a gente pode pensar na proporcionalidade como a igualdade entre a razão de duas grandezas, não necessariamente de mesma natureza, né? Aí eu trouxe 2 exemplos aqui. Uma que seria da igualdade, né? Relação entre grandezas por meio de igualdade, de 2 razões. Que é, por exemplo, né, se um carro facilita 5 km por litro, com 5 litros de etanol, quantos litros ele irá consumir de etanol no trajeto de 210 km, né? Aí a gente faria essa relação, né? 35 quilômetros, né, por 5 litros, 210 quilômetros para X litros. E aí aquela regra de 3 clássica mesmo, né? E a gente obteria os 30 litros como resposta final. E a outra seria, por exemplo, né, se o dólar americano equivale a R$ 5,38, né, a gente pode criar uma função que converte dólar para real e vice-versa, né, pegando esse conceito da função linear, trabalhando a proporcionalidade. Aí pode passar. Então, pessoal, agora chegou a parte de vocês colocarem um pouco em prática o que a gente propôs para vocês. Espero que vocês, se vocês não tiverem feito o dever de casa, tá tudo bem, que a gente dá um jeitinho. Nós temos agora uma dinâmica em grupo. Como que vai funcionar? Vocês serão divididos em 4 subgrupos, porque tem mais de 30 pessoas. E aí vocês vão selecionar, não sei se vocês leram as orientações do fórum, alguns exemplos que envolvam essas questões das personalidades dos números racionais, sem que tenha matemática diretamente, sem que seja algum assunto relacionado à matemática, mas que, evidentemente, tem essas personalidades nesses contextos. Aí até a gente colocou alguns exemplos lá, caso vocês queiram ver também. Tem uma música, bem interessante. E aí, dentro dessa dinâmica, vai ocorrer a discussão e a gente vai se perguntar quais personalidades a gente identificou nesses elementos. Vamos nos perguntar também se o ensino dessas personalidades vai contribuir para a compreensão do que são os números racionais e como vocês, sendo professores, abordariam esse conteúdo das personalidades em sala de aula. E é isso. Agora é só vocês esperarem que provavelmente em breve vocês estarão em grupos diferentes. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu primeiro gostaria de pedir desculpa aí pelo percalço aí. O meu time simplesmente fechou. E agora eu vou iniciar as turmas, ok? As salas.